Olá pessoal, hoje estamos com Benny Schickler, professor de Krav Maga. Muito obrigado por participar do nosso programa, Professor Brasil. Muito obrigado. Quem é Benny Schickler? Qual a sua trajetória, qual a sua história? Bom, eu comecei a praticar esporte desde pequeno, desde criança. Sempre fui um atleta. Pratiquei várias modalidades, na verdade eu fui atleta de várias modalidades. Durante muito tempo eu nadei, porque eu tinha problemas respiratórios quando era criança e era indicado fazer natação. E depois de um tempo comecei a praticar algumas artes marciais. Comecei fazendo judô quando era menorzinho, né, que é o de praxe, né, muito comum os meninos fazerem judô. Depois de um tempo eu fiz capoeira, já na adolescência, e no final da adolescência para a fase adulta comecei a fazer karatê. Ou seja, eu fiz um pouco dessas artes marciais. Em determinado momento eu viajei para fazer intercâmbio em Israel. E fui fazer um intercâmbio estudantil e de trabalho, fui trabalhar e estudar, não fui treinar Krav Maga, mas eu tive uma experiência naquele país de um ano. Foi uma experiência muito, muito rica, que me trouxe grandes transformações na minha vida, né? Quando eu voltei para Belo Horizonte, pelo fato do meu cunhado ser israelense, né, ele na verdade me deu uma direção e eu, né, recebi um convite para poder trazer o Krav Maga para Belo Horizonte. Foi quando eu comecei, isso foi mais ou menos em 1994 para 95. Treinei Krav Maga durante algum período, alguns anos, virei instrutor e comecei com o Krav Maga aqui em 1996. Na verdade esse período durou uns 2 anos e meio, mas foram treinos intensivos, porque eu tinha que morar em outra cidade para trazer o Krav Maga para cá. De lá para cá já passaram 25 anos, né? Eu fui instrutor-chefe de uma outra federação durante 24 anos aqui em Minas Gerais, formei diversos instrutores, graduei e formei vários alunos, dei curso não só para o mundo civil, mas também para mundos militar, segurança e polícia, exército, né? Em vários lugares, várias instituições. E hoje a gente está numa outra federação, começamos uma outra federação, né? Já tem algum tempo. E estamos aí. Qual o nome dela? Ela chama Federação de Krav Maga Israeli System, né? É a nossa federação. Hoje ainda treino um pouco de jiu-jitsu, um pouco de boxe de vez em quando, né? Eu acho que é importante a gente conhecer um pouco de cada arte marcial, apesar do Krav Maga ser vamos falar assim, metade da minha vida eu estou dentro do Krav Maga. Por que o Krav Maga? Por que o Krav Maga? Vamos lá. As artes marciais, de forma geral, elas direcionaram muito o trabalho delas para o mundo do esporte, né? Então, basicamente, as artes marciais, elas têm o objetivo competição, né? E ganhar uma competição, ganhar troféu, ganhar medalha, ganhar um troféu, né? Uma competição. O Krav Maga ele foi criado como defesa pessoal e até hoje a gente trabalha pensando simplesmente em defesa pessoal. O que é isso? Deixa eu dar um exemplo. Você pega Vale Tudo hoje, que vamos falar que é o grande campeonato que junta os melhores lutadores, né, que vão no ringue ou no octógono disputar quem é melhor que o outro. Existe regra no Vale Tudo, apesar de ter esse nome Vale Tudo, lá é proibido um chute no meio das pernas, um chute no genital, é proibido uma mordida, é proibido um dedo no olho, né, é proibido bater na região da traqueia ou região cervical. Tudo isso para preservar os atletas. Okay? E quando você pratica uma atividade que te limita por causa dessas regras, isso vira um problema quando você vai usar em situação real na rua.
Porque no esporte você tem categoria de peso, e na rua muitas vezes você não tem. No esporte você tem proporção de 1 contra 1, normalmente é 1 contra 1. Na rua muitas vezes você tem 2, 3, 4, 5, 10 agressores, né? Às vezes armados, às vezes não. Ou seja, você não tem honra. Às vezes sabe lutar, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não sabe lutar, mas o cara é ruim. É ruim, é um cara que Já vem com a faca. ele pega uma faca e ele vem te espetar sem pensar duas vezes, ou uma garrafa, né? Às vezes o lutador, às vezes ele ainda tem uma educação melhor nessa hora, ou não, né? Hoje tem de tudo. O Krav Maga, como ele visa atingir os pontos sensíveis no corpo do inimigo, né? Esses que eu falei, nariz, olho, pescoço, genital, ele dá condição de uma pessoa mais fraca enfrentar o mais forte, porque esses pontos são sensíveis. Então, um golpe traumático numa região dessa, você consegue neutralizar alguém muito mais forte que você. Quando a gente vai falar de esporte, né, tirando alguns esportes que você tem categoria absoluta, aí luta qualquer peso, né, que difícil o mais leve ganhar do mais pesado, às vezes acontece, dependendo da diferença da técnica dos dois praticantes, tá? A gente visa sempre isso, a defesa, atingir esses pontos, porque a gente acredita e é fato que resolve o problema mais rápido. Outra, quando eu atinjo o golpe para um desses lugares, eu tenho economia de movimento. Então, por exemplo, um chute bem dado no meio das pernas, eu derrubo alguém. Eu não preciso dar uma dúzia de golpes. Eu tenho economia de movimento. Com um único golpe eu consegui resolver o problema. Se a gente vai falar, por exemplo, de chute na região do abdômen, eu já preciso de chute muito mais potente, porque às vezes eu peguei um agressor que tem abdômen forte, mas o genital não é assim. O Krav Maga é considerado arte marcial? O Krav Maga, ele tem um combate real? Sim. Bom, a gente tem uma fase da nossa atividade que a gente faz combate. Tá? Combate com luva mesmo. Trabalho parecido com boxe em algum momento. Tá? E por que a gente faz isso? Para desenvolver um pouco mais de autoconfiança, para desenvolver um pouco mais de reflexo no aluno, porque na rua às vezes você vai fazer defesa e tem alguém que te dá um soco por trás. E se você não treina isso, só treina a parte técnica, não treina essa parte de agressividade que a gente fala, você você fica meio moldado. E numa fase do Krav Maga a gente começa a trabalhar isso um pouco mais pesado, sim, né? Precisa trabalhar essa parte. Mas a gente não vai fazer combate todo dia, por exemplo, igual o boxe. Boxe eles treinam praticamente. Também não vai usar, furar o olho da pessoa. Não vai. O treinamento é com muita segurança, apesar do Krav Maga de ser muito objetivo. Tá? Tem gente que fala que a gente é ruim. Ah, você vai enfiar o dedo no olho. Eu dar a condição de uma senhora de 50 quilos enfrentar alguém de 120 quilos, se ela não vai enfiar o dedo no olho dele, ela não tem a mínima chance. Ou uma joelhada na região genital. Só no último caso mesmo. Agora, a gente usa isso como defesa, né? A lei fala, eu posso usar, né, em legítima defesa, numa situação de ameaça ou agressão, para me defender. É isso aí, essa é o que a lei fala. Agora, a gente vive em lugar violento, a violência no Brasil cresce, cada dia cresce mais, mas não só no Brasil, no mundo inteiro a gente tem, porque a gente não pode falar que a violência ela só está ligada a desigualdade social e pobreza, porque existe violência que um bêbado não foi com sua cara e vem te estrangular. Isso pode acontecer em país de primeiro mundo que nunca tem violência. Então a violência existe em qualquer lugar. Claro que aqui a gente tem esse problema de violência urbana, de outros problemas que tem. Como em Israel existem outros problemas, terrorismo, né, problema de guerra nas fronteiras, né, isso tem. Em cada lugar tem a violência que acontece. O Krav Maga é muito simples. A gente fala que até em situação de muito estresse, por ser simples, eu consigo usar com mais facilidade, com mais objetividade e funcionalidade. A gente fala que ele é resolutivo. Porque numa situação de estresse, muitas vezes você tem bloqueio mental, bloqueio geral, por causa da adrenalina. A adrenalina, na verdade, é o medo. Mas a adrenalina te dá uma força extra, mas ao mesmo tempo você tem um pouco de confusão mental. É muito comum a pessoa ser assaltada
E às vezes a polícia vai perguntar, qual a cor da blusa dele? A pessoa não lembra. Não lembra por quê? Por causa do estresse. Por causa do estresse. Né? Agora imagine uma faca descendo na sua cabeça. Então a técnica tem que ser simples numa situação dessa eu conseguir usar, quando já não tem outra opção, ok? Isso tem que ser bem claro. A gente não usa a técnica a qualquer preço, porque se eu consigo resolver o problema sem ter o contato físico, ou seja, conseguir fugir, conseguir negociar. Isso é político. Negociar é meio complicado, porque às vezes quando a faca está descendo já não tem muita negociação. Quando é uma situação de assalto, talvez. Mas quando é uma situação de agressão, alguém está te estrangulando, não tem mais negociação. Aqui eu tenho que reagir, porque senão eu vou ser estrangulado. Ok? Então, a gente existe uma diferença entre ameaça e agressão. A ameaça, muitas vezes, eu não preciso reagir no primeiro momento, e às vezes não preciso reagir. A agressão já não tem jeito, né? Outro tópico, o Krav Maga tem idade, sexo? O Krav Maga serve para qualquer pessoa, né? A gente hoje na academia tem aula para crianças de 5 a 8 anos, em horário separado, né? A gente tem 2 horários, que você trabalha o Krav Maga, mas você trabalha muito mais brincadeiras, desenvolvimento, disciplina, né? Autoconfiança, mas a gente ensina essa criança, a gente dá autoconfiança para essa criança, até para não sofrer bullying na escola, né? Mas você tem esse ganho de autoconfiança com disciplina, respeito, né? Isso tudo é trabalhado dentro do tatame. Outro tópico, quanto tempo um aluno regular, que venha regularmente, precisa para ter uma certa segurança numa situação de assalto na rua? Ou seja, está na Praça 7, no centro de Belo Horizonte, e vem 2 pessoas tentando te segurar. Bom, e você consegue ser político? Quanto tempo? A gente fala o seguinte: a primeira fase, o aluno normal, não estou falando das crianças, tá? A criança, o desenvolvimento, a gente segura um pouco o menino, até para desenvolvimento pessoal dele, né? Uma pessoa normal, um adulto que chega na nossa academia, em 6 meses a gente muda a cabeça dele completamente, ok? A gente não fala que ele está apto a reagir a qualquer situação, de forma alguma. Isso não existe. Apesar do Krav Maga ser simples, eu preciso treinar, eu preciso repetir o movimento algumas vezes para isso entrar no seu inconsciente, para isso sair automático numa situação real. Agora, depende da situação. Às vezes a pessoa vem te assaltar num boca a boca, às vezes a pessoa vem te assaltar com uma faca ou com uma arma, depende da situação. A gente vai desenvolver cada degrau, com uma faixa, a faixa na verdade é o desenvolvimento do aluno dentro da academia. Então em cada faixa você tem matéria. Quantas faixas são e quanto tempo normalmente demora para a pessoa galgar? Vamos lá. Faixa branca não existe vamos falar, no desenvolvimento do adulto. Quando ele chega, ele é considerado faixa branca. Nas crianças, a gente dá a faixa branca até para poder segurar as crianças um tempo ainda na mesma faixa, porque não tem como mandar ele virar faixa amarela com 5 ou 6 anos de idade. Então, branca a gente não usa nada. Depois tem a amarela. A branca para amarela demora na faixa de 6 meses, um aluno que está regular, né? Depois você tem a amarela para laranja, que normalmente demora na faixa de 1 ano. Laranja para verde, na faixa de 1 ano e meio, 2 anos, né? Depois a verde para azul, na faixa de 2 anos. Azul para marrom, também 2 anos. Marrom para preta, nessa faixa 2 anos e meio a 3, e depois preta. Uns 10 anos no Eu acredito que hoje em dia, se o aluno treina bem, na faixa de 8 a 10 anos ele pega a faixa preta em si, se for uma pessoa que merece. Sim, né? Perfeito. Quais são os seus desafios e objetivos? Bom, desafio nosso, o primeiro desafio nosso é de voltar depois dessa pandemia, né? A pandemia foi uma... Eu digo essa sua federação. Claro. A gente ficou 8 meses fechado nessa pandemia, né? A gente hoje representa a Federação Israeli System, né? A Federação Israeli System, o objetivo é difundir o Krav Maga, desenvolver a
até um pouco da cultura israelense na nossa região e depois para fora da região, né? Primeiro aqui no estado de Minas Gerais, mas a gente tem a vontade de sair para fora do estado também. Tem até alguns alunos que a gente está mantendo contato para levar para outros lugares. E o nosso desafio é fazer essa federação crescer de forma coesa, correta, formar instrutores com nível técnico, né? E até nível intelectual alto, porque a gente quer passar o melhor para os nossos alunos, para os nossos clientes, né? E a gente acredita que assim a gente vai conseguir crescer, mas de forma, vamos falar, com base firme, né? Esse é um desafio, é uma coisa que a gente quer fazer. Vai ter um evento em breve, gostaria de anunciar para os internautas. Sim. Em São Paulo. A gente vai ter um evento dia 3 e 4 de setembro em São Paulo, capital. Estamos trazendo um mestre de Israel que chama Eyal Yanilov. Eyal Yanilov é uma das maiores autoridades do Krav Maga mundial, hoje ele é israelense. Foi aluno direto do criador do Krav Maga, o Imi Lichtenfeld. Vamos falar uma parte da vida do Imi, né? Vamos falar o final da vida do Imi, os últimos 10 anos. Eyal, ele morreu em 1998. Ele nasceu em 1910, em Budapeste. Muita gente pergunta, ele é israelense? Não, porque Israel só ficou independente em 48. Ele era judeu, de religião, como eu sou também. É por isso que eu morei em Israel, né? E o Imi, no final, numa fase da vida dele, o mestre Eyal estava do lado dele o tempo todo. Inclusive, escreveram um livro juntos, né? Então foi uma pessoa que teve muito contato com o criador da técnica. Então ele vai estar conosco no dia 3 e 4 de setembro, vai fazer um seminário, a gente vai treinar vários assuntos nesse seminário, tanto no sábado, tanto no domingo, né? Quando a gente fala seminário de Krav Maga, não é seminário sentado, é seminário treinado. Vamos treinar junto com uma federação de São Paulo, que é amiga da nossa federação, não é a mesma federação, mas é uma federação amiga. E provavelmente a gente terá cada dia 300 pessoas treinando ao mesmo tempo num ginásio. Esse vai ser um seminário. E vai ser o primeiro de vários outros que virão. Vai ser teoria e prática. Teoria. Quantas horas por dia? É mais ou menos 6, 7 horas. Teoria é uma parte pequena porque a gente tem que explicar, mostrar o que você está fazendo, alunos perguntam. Mas Krav Maga não funciona só falando, você tem que treinar. Né? O treinamento do Krav Maga ele funciona através de repetição de movimento, memória muscular. Você vai treinando, repetindo, isso vai entrando no seu inconsciente. Porque a hora que eu preciso fazer, muitas vezes eu estou num pior momento da minha vida, sob estresse, com medo, e eu preciso fazer alguma coisa. Nessa hora não dá tempo de você raciocinar, você vai fazer uma coisa que você já está acostumado a fazer. Igual você faz todo dia, só que a gente usa isso para defesa. Né? Bacana. Eu agradeço muito a sua participação no programa Introdução Brasil e gostaria que você anuncie o seu site, o seu endereço, Claro. Eu agradeço aqui o convite do Mauro, né? Obrigado. O Mauro hoje é nosso aluno, com todo prazer. Bom, a matriz da Federação Israeli System é aqui na União Israelita de Belo Horizonte. Nós estamos na rua Pernambuco 326, né? Aqui no bairro Funcionários. Hoje, nosso Instagram, se você entrar Krav Maga Israeli System, você consegue acessar. E nosso site, kravmagaminasgerais.com.br ou kravmagaisraelsystem.com.br. Ok? Interlocução Brasil e Krav Maga, União Israelita. Isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado.